Bom, gente, boa tarde. Eu agradeço o convite. Estou aqui pela segunda vez. E eu espero que a gente possa contribuir aí neste desafio, né, da Universidade das Quebradas. Bom, eu fui convidado para falar aqui de filosofia. E eu me envolvi com a filosofia por paixão mesmo, por gosto. Então, eu sou licenciado em filosofia, tenho mestrado em psicologia cognitiva e hoje eu presto consultoria para a Fundação Roberto Marinho na área de filosofia, tá bom? Mas antes de mais nada, eu quero dizer que eu não vou falar filosofês. Porque para fazer filosofia não é preciso falar filosofês, tá? Eu, às vezes, fico meio preocupado com a questão da comunicação. Às vezes, a gente, tão empolgado em passar conhecimento, a gente não consegue comunicar bem. Então, eu vou tentar ser o mais simples possível para comunicar bem a ideia do que é filosofia, para que a filosofia serve, e aí por diante. Tá bom? Eu gostaria também de eliminar uma ideia que tem por aí, que só pode fazer filosofia pensadores brilhantes, né? Aquelas pessoas sábias e também excêntricos, né? Gente esquisita. Eu me lembro que eu fui com a minha esposa, levei minha esposa uma vez à universidade, e tinha um professor que ele era muito estranho. E ele usava as calças, não era uma bermuda, mas também não era calça comprida. Era uma coisa entre uma e outra. Ele não penteava o cabelo, andava com uma sacola cheia de papel dentro. E no gabinete dele não tinha uma mesa, tinha uma rede. E ele ficava naquela rede o tempo todo. Um excelente professor. Mas a minha esposa ficou preocupada, dizendo: você não vai ficar igual a ele não, né? Então, não é verdade. Todos nós podemos fazer filosofia. Por que eu digo que todos nós? Porque todos nós, em algum momento, começamos a fazer perguntas sobre a vida. Começamos a fazer perguntas sobre o nosso mundo, sobre o universo. E nós somos, por natureza, pessoas curiosas. Se bem que há alguns instantes, em algumas situações da vida, que roubam a nossa curiosidade. E, para mim, o melhor filósofo é a criança. Por que eu digo isso? Porque a criança, ela se maravilha com o mundo. Qualquer coisa para ela é uma coisa maravilhosa. Ela não limita a sua mente nem a sua curiosidade por medo do que os outros vão pensar, ou por medo de se mostrar que não sabe. Então, qualquer coisa chama a atenção de uma criança. Então, quando nós vamos ficando mais velhos, algumas situações vamos roubando essa capacidade de se maravilhar com o mundo, de se deslumbrar com as coisas. Mas enquanto a gente mantém isso, essa capacidade de se deslumbrar com as coisas, de achar as coisas maravilhosas, então nós ainda continuamos fazendo filosofia, tá? Quando a gente vê uma obra de arte, a gente fica deslumbrado, né, com aquilo, e a gente começa a filosofar. E eu fico um pouco preocupado quando a gente leva uma criança para a escola, criança pequenininha, porque eu ouvi esse discurso, eu não sei se você ouviu esse discurso, mas eu ouvi. O discurso foi o seguinte: você vai para a escola, e lá na escola você tem que ficar bem quietinho, prestando atenção no que a professora vai dizer. E se você ficar bem quietinho e prestar atenção no que a professora vai dizer, então você aprende. Não é? E aí a criança que gostaria de falar, de interagir, de dizer alguma coisa, ela não diz, porque a regra da escola é você ir ficar bem quietinho, prestando atenção no que a professora
vai dizer, não é? E aí a gente se comporta como aluno mesmo. Vocês sabem que a palavra aluno vem de aluminem, né? Sem luz. Ou seja, a gente chega lá sem luz, a luz do saber, e o professor que tem a luz vai passar aquela luz para a gente. Aí a escola estraga a capacidade de filosofar. Então, é do ser humano ser curioso e olhar as coisas e ver o mundo à nossa volta. E a filosofia é justamente a busca de respostas. Porque quando a gente vê os fenômenos da natureza, quando a gente vê o universo, quando a gente vê as coisas, a gente quer saber o porquê dessas coisas. E há muitos anos atrás, muitos séculos atrás, quem dava a resposta para essas indagações era o mito e a religião. Então, quando a gente queria saber alguma coisa sobre um fenômeno do mundo, vinham as histórias, o mito, né? E muitas vezes a religião vinha e dava a resposta para alguma coisa. Então chegou um ponto que a resposta do mito e a resposta da religião já não satisfazia. O homem queria então uma resposta racional, ou seja, uma resposta que vinha da razão, uma resposta embasada em critérios. Então, a partir do momento em que o homem começou a buscar respostas racionais para as coisas que acontecem no mundo, então aí o homem começou a filosofar. Eu estou dizendo isso porque hoje em dia ainda é possível filosofar. Eu vi uma criança, abrindo um parênteses, eu vi uma criança uma vez dizer que a gente não poderia filosofar mais porque tudo que tinha que ser pensado já foi pensado. Já não havia mais pensamentos para serem pensados. Mas se você prestar atenção, existe muita coisa para ser pensada, muita coisa para ser descoberta. E quando a gente usa a nossa razão para tentar achar o que está na raiz das coisas, nós estamos fazendo filosofia. Então, filosofia não é algo exclusivo da academia, não é algo exclusivo dos grandes pensadores. Filosofia é algo de gente, de pessoas que buscam saber a razão das coisas, que buscam conhecimento, que querem ter esclarecimento das coisas. Então, a filosofia é essa busca. Eu estou falando muito em busca, não é? Porque filosofia não é respostas, não são as respostas. Filosofia é a busca. E às vezes a busca é muito mais importante do que a resposta. Na busca nós nos enriquecemos mais do que encontrando as respostas. Até porque os objetos da filosofia, eles não podem ser completamente esclarecidos. Eu vou tentar fazer uma ilustração para vocês, que é para a gente tentar mostrar o que é isso. Os temas filosóficos, eles estão como que em uma zona nebulosa. São temas que são envoltos em uma névoa. Imagine um lugar com uma névoa que é mais densa no centro e mais rarefeita nas bordas. Então, quando a gente aborda um tema filosófico, ele está no centro dessa zona nebulosa. Ou seja, a gente não tem conhecimento do que é, a gente não tem a resposta, aquilo é nebuloso para a gente. E quando a gente começa a discursar sobre este tema, nós vamos puxando esse tema do centro, que tem uma névoa mais densa, para as bordas, onde a névoa é mais rarefeita. Ou seja, a gente vai esclarecendo, a gente vai trazendo à luz aquele conceito, aquela ideia, mas nós nunca vamos tirá-lo da zona nebulosa. Nós nunca vamos chegar a ser donos da verdade. Então eu posso dar um exemplo. Se eu perguntar aqui o que é liberdade, nós vamos começar uma discussão partindo do ponto que a liberdade para nós é um tema obscuro, que está lá
naquela parte mais densa da zona nebulosa. Mas a nossa discussão, a nossa conversa, a nossa troca de ideias aqui, vai fazer com que a liberdade vá chegando mais à borda dessa zona nebulosa. Nós vamos ter uma clareza maior sobre o que é liberdade, mas de fato nós nunca vamos tirar a liberdade, esse tema liberdade dessa zona nebulosa e dizermos liberdade é. Porque mesmo que eu diga que liberdade é e dê uma definição de liberdade, essa definição é questionável. Alguém vai questionar e nós vamos voltar a discutir sobre o assunto, e aí é sempre este movimento. Então, a filosofia é tentar esclarecer as coisas, mas não tem a pretensão de ser dona da verdade, ou seja, de extrair o objeto completamente para fora dessa zona, porque não é possível. Porque os temas filosóficos são por si mesmos controversos. Então, é por isso que há muita discussão, e o processo termina sendo mais importante do que a resposta, porque muitas vezes nós não vamos alcançar uma resposta clara e definitiva sobre algum tema filosófico. Mas há uma coisa que a gente ganha, que quando a gente discute um tema filosófico, e a gente termina essa discussão, nós temos a sensação de que nos movimentamos. Ou seja, que nós não somos mais as mesmas pessoas. Nós damos um passo à frente, ou seja, a gente dá um passo adiante, a gente evolui, a gente melhora no próprio processo de encontrar as respostas para as coisas do universo. Então, a discussão filosófica tem essa característica, não é? De nos impulsionar para frente, de nos tirar daquele lugar de sossego de conhecimento, né? De achar de que eu estou satisfeito com tudo que eu sei, mas de repente eu descubro que há alguma coisa que eu não sei ainda, que eu não tenho a resposta, isso nos inquieta, e a discussão filosófica ela nos faz caminhar para frente, ter um movimento à frente. Então, depois de uma discussão filosófica, nós não somos mais os mesmos. E é interessante que a principal ferramenta da filosofia é o diálogo. É o diálogo. Tá bom? Aí eu não sei se você conhece algum barzinho, algum botequim, algum lugar onde as pessoas ficam ali conversando, né? E aí tomam umas e outras, e a tendência da gente é passar e dizer assim, ó, estão filosofando. Não é? Qualquer conversa aí um pouquinho mais profunda, a gente diz que é filosofia. E principalmente se estiver movida a álcool aí, que faz, a pessoa viaja na maionese, vai filosofar mesmo. Bom, existe uma distinção entre conversa e diálogo. Nós precisamos deixar isso bem claro, para a gente não ficar chamando toda a conversa de botequim por aí de filosofia. Né? O que acontece? Num diálogo, há algumas exigências que uma conversa, um bate-papo, não tem. Primeiro, a exigência do critério. Ou seja, todas as afirmações feitas num diálogo devem ser embasadas em bons critérios. Ou seja, se você, num diálogo, dá uma opinião, você precisa dizer por que você deu aquela opinião, e a sua resposta deve ser uma resposta coerente e racional. Muitas vezes, quando alguém afirma alguma coisa, você pergunta por que você está afirmando isso, a pessoa diz, porque sim, essa é minha opinião, e você respeite a minha opinião. Então, no diálogo, isso não existe. Quando eu afirmo alguma coisa, eu devo dizer por que afirmei. E eu disse aqui que não são só critérios, devem ser bons critérios. Alguém afirma alguma coisa e diz, como é que você sabe disso? Meu pai me falou que era assim. Então nós vamos saber se seu pai é especialista no assunto.
Senão, o argumento que você usou de que seu pai falou não é um bom critério. Numa conversa de bar, de botequim, ou um bate-papo que a gente vai fazer, a gente não tem obrigação de ficar embasando as nossas afirmações em critérios, em bons critérios. Numa conversa, também a gente não tem a obrigação de mudar de opinião. Não é? O camarada vai dizer que o Flamengo é o melhor time, o outro vai dizer que é o Botafogo, e vai dar uma confusão medonha, e terminada a conversa, o que torcer para o Flamengo vai continuar torcendo para o Flamengo, e o que torcer para o Botafogo vai continuar torcendo para o Botafogo. Numa discussão filosófica, não. Eu tenho compromisso de que, se a ideia do outro for uma ideia melhor embasadas, ou embasadas em melhores critérios do que os meus, eu tenho a obrigação de mudar de ideia. Existe esse compromisso de mudar de ideia. Se, por outro lado, a ideia que o outro mostrou não satisfaz, e eu entendo que os meus critérios, os critérios que eu apresentei são melhores, então eu reforço a minha ideia. Numa conversa de botequim não há esse compromisso. Num mero bate-papo não há esse compromisso. Mas numa discussão filosófica existe o compromisso de eu ser capaz de admitir que a ideia do outro está melhor embasada do que a minha ideia. Então, o que acontece muitas vezes é que nem sempre aquilo que alguém afirma realmente é uma ideia racional ou baseada em bons critérios. E nós temos que ter a capacidade de avaliar os critérios. E é interessante que quando a gente fala de avaliar critério, daí vem a palavra criticidade. Crítico vem de critério. O que significa isso? Que eu estou sendo crítico na medida em que sou capaz de analisar principalmente os meus critérios. Porque a gente pode tomar alguma decisão baseada em critérios equivocados. Eu acho que eu vi no Facebook hoje era uma foto de uma mulher de biquíni bem bonita que tinha escrito uma carta cheia de erro de português para pedir um emprego. Eu não sei se vocês já viram isso aí. E aí a resposta do patrão foi que ela estava aprovada para o cargo e para corrigir português tinha o Word no computador. Não é? Ele usou um critério aí. Ele usou o critério beleza física para contratar uma secretária, qualquer coisa assim. Mas é bem provável que isso não seja o melhor critério. Existem outros critérios que a gente pode usar para fazer isso. Então, o fato de a gente estar apresentando critérios não significa que a gente está sendo crítico. O crítico é aquela pessoa, crítica é aquela pessoa que é capaz de analisar e de provar os seus próprios critérios para ver se são critérios adequados para a situação. Bom, a filosofia vem de uma certa insatisfação, vem de um certo incômodo. A filosofia vem de uma capacidade que a gente tem de sair daquela nossa zona de conforto. Muitas vezes um diálogo filosófico nos tira da zona de conforto e a gente fica desconfortável com aquilo, né? Eu sempre conto uma história, quando eu falo sobre isso, que quando eu me casei há 30 anos atrás, né? E quando eu me casei, eu era muito pobrezinho, eu não tinha nada, né? E eu comprei um colchão que era uma espuma. Tinha uma capa de colchão, mas realmente era uma espuma. E com o tempo,
eu fui me encaixando naquela espuma, assim, né? Você vai dormindo numa espuma há muito tempo, ela se molda ao seu corpo, né? E eu me sentia tão confortável ali, porque quando eu me deitava, eu encaixava naquele lugar que a espuma baixou, né? E quando eu melhorei um pouquinho de vida, eu fui comprar um colchão melhor, né? Ortopédico, de mola, não sei o quê. E quando eu coloquei o colchão na cama, eu disse, eu vou ter a melhor noite de sono da minha vida. Cadê que eu dormi? Eu ficava rolando assim, tentando achar aquele lugar que me dava conforto. Então, a filosofia, ela acontece quando a gente fica rolando e tentando achar um lugar de conforto. Quando a gente sai dessa zona de conforto, quando a gente deixa de estar satisfeito com as respostas que a gente já tem sobre as questões da vida e passa a buscar respostas mais adequadas. Há um outro compromisso da filosofia, que é o compromisso com a radicalidade. A radicalidade. O filósofo é radical. Mas eu não quero, por favor, que vocês confundam radical com sendo contra. Não sei se vocês conhecem gente que é assim, né? Você nem apresenta a ideia direito, eles não concordam. Aí você pergunta para ele, por que você não concorda? Primeiro, porque eu sou crítico. Segundo, porque eu sou radical. Ser radical não é ser maluco, ser inconsequente, nada disso. A palavra radical vem de raiz. Então, quando eu digo que a filosofia ela é radical, por quê? Ela busca a raiz das coisas, ou seja, a origem, aquilo que está por trás, aquilo que está oculto, que não aparece. Daí a radicalidade, é ir até o fim, é buscar a resposta, não uma resposta superficial, mas uma resposta radical, ou seja, onde eu vou buscar aquilo que está na base, aquilo que está por trás, aquilo que está dando aquela aparência, aquilo que está impulsionando aquela coisa, a própria existência. Então, a gente faz filosofia quando a gente busca a radicalidade. O que acontece? É que durante as épocas, os tempos, já aconteceram movimentos para cercear e fazer filosofia. Porque o filósofo se tornou uma pessoa perigosa. Tá? A gente poderia recordar várias oportunidades. A gente sabe que no período bem recente da história do Brasil, a filosofia foi banida das escolas. Porque não era interessante para quem estava no poder o fato das pessoas pensarem. Houve época também em que a igreja dominava o conhecimento. O conhecimento ele ficou restrito aos mosteiros e a algumas ideias, algumas respostas dogmáticas. E a gente sabe que no período do Renascimento houve um deslocamento do saber da igreja, do dogma, para saber racional, para a busca da razão. Então, me parece que, mesmo que isso não aconteça de maneira geral, há sempre um interesse, talvez em esferas menores, de que as pessoas não pensem. Eu não sei se você já se deparou num lugar assim, né? É que não é bom que você pense muito, é melhor que você faça o que eu estou mandando, porque se você pensar, é perigoso. Então, deixa eu pensar comigo e você faça o que eu mando, né? Por quê? Porque quando eu começo como eu disse, a colocar para a borda esse conhecimento que está na zona
nebulosa, eu passo a questionar o poder estabelecido de alguém em cima da ignorância das pessoas. Ou seja, a ignorância facilita a manipulação. Uma pessoa que não conhece, que não sabe, que é mantida na ignorância, é mais fácil de ser manipulada. Mas alguém que está sempre querendo saber o porquê das coisas, se torna uma pessoa mais difícil de manipular. Então, houve épocas em que isso era um movimento geral, como no Brasil, isso foi um movimento de tirar a filosofia da escola para evitar que as pessoas pensem, mas ainda hoje, nas esferas menores, às vezes dentro até de uma casa, alguém prefere manter o outro na ignorância, porque não tem as respostas, e também quer manter o poder e a sua posição, né? E também aquelas pessoas que estão tão acostumadas a fazer as coisas de modo repetitivo e automático, que nem se importam em questionar até o que estão fazendo. Eu moro num bairro de ferroviários e ex-ferroviários. Eu moro em Recife. E há pouco tempo atrás, um dos funcionários da ferrovia, ele iria se aposentar. Então chamaram uma pessoa para substituí-lo. E ele passou uns dias treinando a pessoa que ia ficar no lugar dele. Então, quando o trem chegava, ele pegava o martelo e saía batendo nas rodas do trem, né? A roda de ferro, ele pim, pim. Depois que ele batia todas as rodas do trem, ele guardava o martelo. E aí o novato perguntou: ô seu fulano, por que toda vez que o trem chega, você pega um martelo e vai bater nas rodas do trem? Aí o seu fulano disse: eu estou aqui há 30 anos e não sei, você está chegando agora e quer saber? Bom, isso é caricato, né? Mas não é assim que muita gente vive? Há 30 anos que eu faço desse jeito. Como é que vem você agora, seu filósofo, questionar aquilo que eu já faço há tanto tempo e não tenho nem ideia? E aí me remete à alegoria da caverna, né, de Platão. Que aquelas pessoas que estavam presas na caverna e que tinha uma luz por trás delas, achavam que a realidade era sombras. E quando o filósofo vem para dizer que aquilo era sombra e não era realidade, ele passa a ser perseguido, porque se torna um elemento perigoso. E algo interessante, que quando aquelas pessoas saem à luz, o que acontece quando alguém está muito tempo na escuridão e sai à luz? Aquilo incomoda, né? E aí a pessoa se arrepende, dizendo: eu não devia ter saído aqui para fora, era melhor estar no meu estado de ignorância. Mas, de fato, o papel da filosofia muitas vezes nos leva a uma luz que nos incomoda, ou incomoda outras pessoas, né? E ela é resultado desse inconformismo, dessa capacidade. Eu não me conformo com essa resposta. E eu acho que existe uma resposta mais séria, mais embasada para essa questão, né? E tantas outras questões na vida. Então, gente, a ideia que eu queria trazer para vocês hoje é que filosofia é algo que cada um de nós pode fazer. Que ela não é exclusividade de alguns, mas de todos nós que não nos conformamos com as respostas que são apresentadas para nós. Nós queremos sempre estar trazendo à borda, trazendo à luz aqueles temas que a gente às vezes foge deles. E eu quero terminar contando uma história de uma criancinha. Eu participei por muitos anos de um programa chamado Filosofia para Crianças. Alguém pode dizer: que coisa de doido, ensinar filosofia para criança. Mas é a melhor fase para você ensinar filosofia para alguém. Porque a criança não está preocupada com certas coisas que a gente está. Então ela viaja mesmo nas ideias e se admira das coisas e vai em frente. E aí um garotinho se aproxima do professor e diz assim: a filosofia ensina aquilo que a gente já sabe.
Parece uma bobeira que a criança falou, mas de fato não é. Presta atenção. Muitas vezes nós lidamos com alguns temas que a gente acha que já entende, que já sabe. Muitas coisas para nós parecem ser óbvias, mas de fato não são. Aquela criança percebeu que coisas que ela já se dava por satisfeita passam a ser questionadas pela filosofia. Por isso que ela disse que na filosofia a gente aprende aquilo que a gente já sabe. Talvez a gente poderia melhorar a fala da criança de que na filosofia a gente estuda aquilo que a gente pensa que sabe, mas de fato a gente não sabe, não tem uma compreensão. Basta que a gente exponha a nossa ideia a público, que logo vão começar a vir os questionamentos e a gente percebe que a gente não está tão seguro e tão embasado assim. Bom, então é isso. Eu espero que isso seja um estímulo para cada um de vocês a buscar o conhecimento, a buscar a filosofia, a buscar o diálogo e a não se conformar com os saberes que estão por aí tão fáceis e tão acessíveis, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês.